Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana, há 125 dias das nossas eleições presidenciais e temos muitas novidades. Você que acompanha sempre os nossos encontros, viu que eu tenho dito aqui que está vindo para o Brasil um cometa de dimensões gigantescas, apontado para o governo Bolsonaro, especificamente apontado para a cabeça do atual presidente da República. Os astrônomos informam que um cometa ele pode se esfacelar e quando isso acontece, ele não vem sozinho, né? Ele se transforma numa grande chuva de meteoros que atingem áreas múltiplas. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Não só um meteoro está vindo em direção ao governo Bolsonaro, nós temos agora vários vetores, vários objetos atingindo ao mesmo tempo várias áreas desse governo. E nós temos que analisar tudo isso, por incrível que pareça, de um modo positivo, por muitas razões. Em primeiro lugar, porque eu e você somos sobreviventes, nós não podemos perder isso de vista. Nós resistimos, nós sobrevivemos a esse governo que não se importou com as nossas vidas e com as vidas de pessoas que caíram, que morreram pelo caminho. Então essas pessoas, nós devemos toda a energia para combater essa gente que está no poder, para que eles jamais tenham oportunidade novamente de fazer as mesmas coisas ou as coisas que eles têm feito no dia a dia com essa ideologia da necropolítica que se implantou aqui no nosso país. Então, isso posto, eu quero entrar aqui nos nossos temas do dia de hoje, as novidades, mas antes de mais nada, você que está chegando agora no nosso portal, você que é sobrevivente também, seja bem-vindo, se inscreva aqui com a gente, dê o clique no símbolo que aparece no seu monitor, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha porque é muito importante, mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, hoje mais cedo eu publiquei um vídeo extra falando do escândalo envolvendo o Gustavo Lima. Muitos de vocês sabem que eu fui uma das primeiras pessoas a tocar nesse assunto antes de eclodir essa situação dantesca, né? Do que eu estou falando? Eu recebi de um inscrito aqui do nosso portal, lá de Roraima, um Twitter onde ele informava, né, um processo administrativo da contratação do Gustavo Lima para uma vaquejada lá em Roraima, cidade chamada São Luís, uma cidade pequena de Roraima, uma das menores cidades, com uma população com um pouco mais de 8 mil habitantes. Eu fui checar as informações, fui dar uma pesquisada, né, vi que, de fato, a coisa existia mesmo, né, e na sequência eu fiz um vídeo, que eu vou colocar de novo no ar aqui para vocês, logo quando eu receber essa notícia, e fazendo a crítica, né, fazendo reflexões sobre esse tipo de moralidade. E, para dizer a verdade, esse tipo de falcatrua, porque tem falcatrua no meio dessa história. É só colocar uma lupa que isso vai ser identificado. No outro dia, o Ministério Público de Roraima abriu uma investigação para apurar esse tipo de situação. E aí a coisa tem ganhado mais contornos, mais dimensões e está se espalhando. Bem, então isso está sendo uma coisa positiva e que mostra que uma voz aqui na internet, um espaço como o nosso aqui, pode fazer a diferença. A gente pode, às vezes, acender uma lâmpada e atear fogo para que muitas coisas fiquem muito iluminadas, né? Que é o caso agora. Então, a gente vai acompanhar essa situação toda e isso aqui foi uma matéria que surgiu logo na sequência do jornal lá de Roraima. A prefeitura vai ser investigada por pagar 800 mil por show de Gustavo Lima. Pois bem, então a coisa está aí. E hoje eu fiz um vídeo mais cedo mostrando para vocês que existem questões legais que dizem muito em relação a esse episódio. Isso tem que ser apurado mesmo, tem que ser investigado. Então eu vou mostrar aqui algumas outras situações, mas quando eu abri aqui o nosso papo falando de meteoro, a diferença entre meteoro e cometa é porque os meteoros são múltiplos, né? E eles vêm também nessa direção. Tem aqui a matéria hoje nos jornais apontando dados muito específicos, né, sobre a percepção do eleitor brasileiro da nossa realidade. Você que está indo ao supermercado, o bolsonarista que está indo para o supermercado, aquele que é religioso está indo para o supermercado, enfim. Economia é decisiva para a escolha do voto, diz Datafolha. Para 53%, o fator tem muita influência na definição. Maioria do eleitorado também avalia que quadro piorou no país. Então tem várias perguntas aqui. A situação econômica do país melhorou ou piorou? 66%
acham que piorou. 18% acham que ficou mais ou menos e 14% pensam que melhorou a situação do país. Depois vem a questão específica na pesquisa. Se a situação do entrevistado, do perguntado, ela melhorou. 52% disseram que piorou. 29% disseram que não piorou e nem melhorou. E 19% dizem que melhorou, né? Vai ser bolsonarista sim, lá na tonga da mironga, né? Mas se você perguntar para qualquer pessoa que a gente conhece quem é que melhorou de vida, se a pessoa disser que melhorou, ela é uma pessoa felizarda ou ela está mentindo, né? Ela está mentindo para tentar ali, enfim, não dar o braço a torcer. Então, essa questão da economia vai atingir de uma forma muito intensa as pretensões do governo Bolsonaro. Outra notícia também, outro meteoro. Está aqui. Houve uma redução de impostos para algumas áreas, para produtos importados, para ver se mexia aqui na inflação. Qual é o resultado dessa história feito pelas pesquisas científicas aqui, pelos dados científicos, né, de pesquisadores que analisam as questões da economia? Na verdade, foi IBGE. Sem efeito, corte de imposto não tem impacto nos preços e produtos sobem mais que a inflação. Então, mais outro pedaço desse cometa que virou meteoro. E aí o jornal que lida com a economia diz isso aqui para a gente, o Valor Econômico. Que as pessoas que lidam com a economia, de uma forma também mais atenta, né, que tem muitos interesses, leem o jornal. Analistas projetam PIB, inflação e juros mais altos. Então, nós vamos ter uma situação aqui no Brasil extremamente complicada sem levar em consideração a questão dos combustíveis aqui no Brasil. Em relação às questões dos combustíveis, hoje o Bolsonaro ele fez mais uma série de pronunciamentos onde ele atesta aqui o que nós estamos falando aqui. Bolsonaro diz que Petrobras pode quebrar Brasil por aumentos do diesel. Ele fala disso como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Ou seja, ele já sentiu que essa situação vai acontecer. Mas o que ele está fazendo? Não faz nada porque não tem capacidade nenhuma de fazer nada e não tem poder para fazer absolutamente nada porque ele é um fantoche, ele é um refém do Paulo Guedes e de todos os que mandam na política econômica aqui do nosso país. Então, vários assuntos aqui relacionados a isso confirmam tudo aquilo que eu tenho dito para vocês. Bolsonaro diz que Petrobras pode quebrar Brasil por aumentos de diesel. Mais matéria. Economia dá sinal verde ao Congresso para aprovar auxílio a caminhoneiros dentro do teto fiscal. Está se pensando em fazer um puxadinho, dar R$400 por mês para caminhoneiro para poder ajudar no pagamento do diesel. Isso é esmola e é o máximo que eles podem fazer, que o Congresso está tentando fazer. Então, gente, a situação está muito complicada mesmo, complicada. E hoje, assistindo aqui, agora, poucos instantes, aqui mais informações, Bolsonaro diz que Petrobras pode quebrar por aumento do diesel, enfim. E eu vi agora uma coluna do Boris Casoy, na CNN. Boris Casoy, um jornalista com posições bem à direita, né? O que ele disse sobre essa questão aqui? Vamos acompanhar. Se empenhar. Se faltar diesel, se tiver que fazer racionamento perto das eleições, o presidente Bolsonaro pode dizer adeus a qualquer possibilidade de reeleição. Tem que tomar cuidado, se ele quiser ainda tentar se reeleger. E aí, vai indo. Eu vou colocar para vocês o link dessa matéria aí, porque a gente não pode exibir muitas coisas, né? Em função de direitos autorais. Bom, então, gente, o cenário está dado. Por mais que se tente segurar esse aumento do diesel, pode-se chegar até setembro segurando isso, mas infalivelmente vamos ter um desabastecimento ou um racionamento. Com essa notícia se espalhando, pode ser que haja uma procura adicional para que se faça estoques de diesel. Em empresas que podem fazer isso, um caminhoneiro que tenha a condição de fazer isso. Isso vai fazer com que os estoques baixem mais rapidamente. Essa é uma tendência. Se a notícia ficar circulando, certamente é isso que vai acontecer. Bom, e aqui, na outra linha,
enquanto nós estamos preocupados com os problemas reais, o que faz o presidente da República? Campanha eleitoral com dinheiro do povo brasileiro. E ele está sendo protegido o tempo todo, como eu tenho dito para vocês. Muitas pessoas ficam assim com essa interrogação, mas qual o interesse de proteger o presidente da República? É muito simples. Protegendo Bolsonaro, se protege Paulo Guedes. Se protegendo Paulo Guedes, se esconde a política econômica que está matando o povo brasileiro, está empobrecendo o povo brasileiro, está desviando recursos da nossa pátria para interesses de grupos privados. Então é isso simplesmente que acontece. Os grandes veículos de comunicação são porta-vozes do que nós chamamos mercado, do que são considerados os grandes grupos nacionais e transnacionais. Então essa é a questão. Porque se não fosse isso, por que isso que eu vou mostrar para vocês agora não é mostrado? Uma matéria aqui de uma TV lá do Amazonas mostrando o Bolsonaro se reunindo num teatro que pertence ao povo do Amazonas, o Teatro Amazonas. É um teatro público, mas ele não pode ser utilizado para encontros de finalidade eleitoral. Vamos ver aqui a matéria que diz para a gente por que essa coisa não é revelada para as pessoas de uma maneira em geral, né? Vamos lá. Acaba de chegar a comitiva do presidente Jair Bolsonaro aqui no Teatro Amazonas. A área foi toda isolada. As equipes de imprensa não tiveram acesso. O porquê de estarmos aqui? O presidente Jair Bolsonaro irá se encontrar com lideranças religiosas aqui do Amazonas. O teor das conversas não foi divulgado e a reunião será a portas fechadas no Teatro Amazonas. A área foi toda isolada, ninguém da imprensa terá acesso até onde eles estão. O presidente... Bom, gente... eu e você estamos pagando isso, tá? E o povo do Amazonas tem um espaço que deveria ser para a arte que inclusive o presidente da República ataca de todas as formas, sendo que ele tem ali seus cupinchas, que tem também benefícios, como o caso do senhor Gustavo Lima, que eu denunciei mais cedo aqui no nosso encontro de hoje, enfim. Mas estava lá nesse encontro com lideranças evangélicas. Isso, gente, é absolutamente imoral, antiético e ilegal. Na medida que isso não é mostrado para o povo, as coisas ficam absolutamente normalizadas, né? As pessoas acham que tem nada demais. Eu quero saber se o governador do estado de Amazonas vai liberar para todos os outros candidatos o teatro para fazerem também seus encontros políticos, religiosos, enfim, com agremiações, sindicatos, se ali vai agora ser um espaço convertido para essa finalidade. Obviamente que não. Isso merece também mais uma investigação do Ministério Público lá do estado do Amazonas, mas se tratando de Ministério Público aqui no Brasil, né, a coisa está muito complicada. Mas a gente vai fazendo as nossas movimentações, as nossas provocações, e lá dentro o que aconteceu foi isso. Que grupo seleto sentado ao chão, né? Vamos pegar a fala aqui da senhora Michele, todo mundo chorando, sentado ali no chão, o Braga Neto, deputado Hélio Negão. Gente, é o show dos horrores, né? A oportunidade de estarmos aqui, nesse estado tão querido, falta muita gratidão e agradecer a toda a liderança que tem nos ajudado em oração. Nós não estaríamos aqui se não fosse pela oração. Gente, o governador Wilson Lima, todo mundo ali comprometido até os cabelos com as mortes todas que tiveram no estado do Amazonas, né? Em função de tudo aquilo que a gente vê. Em relação a essas vítimas, é que a gente tem que estar o tempo todo mostrando para o máximo de pessoas que a gente puder o que aconteceu aqui no nosso país que a gente não pode esquecer. Bom, matéria diz, instrumento de Deus, diz primeira-dama sobre Bolsonaro no Teatro Amazonas. Ladeado por Wilson Lima e Coronel Menezes, Bolsonaro vai parar no chão, no palco do Teatro Amazonas. Gente, e aí hoje o Bolsonaro lá em Recife, finalmente falando alguma coisa sobre a catástrofe lá em Pernambuco. E a gente vê o shape, né, a cara das pessoas que estão ali atrás do Bolsonaro, a gente vê ali todo mundo fazendo cara de mal. Olha a cara do Queiroga, ministro da Saúde. Está ali todo mundo desconfiado, parece até que tem alguém querendo fazer alguma coisa contra essa gente que está ali, né? De repente até tinha mesmo, né? Muitas caras de pau. E aí o Bolsonaro diz isso aqui no encontro de hoje. Vamos lá. Se cobrar R$1 de ICMS por litro de óleo diesel. Como eu apelei o mês passado, a Petrobras pode quebrar o Brasil com isso. E os governadores, que na última
Há 4 meses. Ou seja, resmungando, ele já sabe que o meteoro está vindo em direção à cabeça dele, em direção ao governo dele. E não tem muito o que se fazer, né? Pelo menos uma pessoa que tivesse o mínimo de noção de onde está, saberia aonde atacar o problema. Só que ele só está fazendo campanha eleitoral. Hoje ele sobrevoou lá Recife, mas, enfim, para ele, assim, está um saco, né? Ter que ali andar de helicóptero em cima daquele espaço todo, né? Sem aglomerar a gente embaixo, sem as pessoas estarem gritando o mito ali. Então ele não tem empatia nenhuma. Nesse encontro ele falou de tudo quanto foi assunto. Ele não falou absolutamente nada sobre as políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia, não só em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, em todos os lugares do Brasil não existe uma política, não existe um ministério, não existe nenhuma ação, não existe absolutamente nada. E na medida que o governo dele é um governo de entrega do patrimônio público nacional a grupos privados, cada vez mais nós vamos gerando no nosso país mais pobreza, mais gente vivendo em áreas de risco e mais pessoas sendo tragadas por esse tipo de acontecimento. Gente, esses foram os papos de hoje, os assuntos de hoje. Amanhã nós voltaremos novamente aqui com o nosso portal e vamos continuar acendendo as nossas lâmpadas aqui, as nossas luzes, e vamos ficar olhando para cima porque os meteoros estão vindo. Mas os alvos estão mais direcionados para essa gente que fez tudo contra o povo brasileiro do que contra nós. Infelizmente, nós sofreremos também alguns impactos também, né? O desgoverno atinge a todos nós. Um grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!